Os governos de Minas Gerais e do Espírito Santo, além de diversos órgãos do Ministério Público e das Defensorias Públicas, enviaram um ofício ao Conselho Nacional de Justiça para encerrar formalmente as negociações pela repactuação do acordo de indenização pela tragédia de Mariana, que aconteceu em novembro de 2015. No documento, as entidades afirmaram que a proposta das empresas Samarco, Vale e BHP Billiton, responsáveis pelo rompimento da barragem do Fundão, está em absoluta dissonância com a premência e a contemporaneidade da imprescindível e efetiva reparação e compensação devidas às pessoas atingidas e à sociedade. Um dos pontos centrais do impasse foi o valor integral da indenização pelos danos ambientais e materiais da tragédia, que alcançou, no máximo, 70% do esperado pelos estados atingidos. Há alguns meses da tragédia ocorrida em 2015, o Ministério Público estimou os danos em 155 bilhões de reais. A proposta também foi recusada por causa do longo prazo de pagamento proposto, que inviabilizou a execução de medidas mais imediatas de reparação e compensação pelos danos causados à bacia do Rio Doce. Para o poder público, a aceitação dos prazos significaria transferir o ônus da mora àqueles que mais necessitam das medidas. Na nota conjunta publicada pelo Ministério Público Federal, os representantes do Poder Público agradeceram respeitosamente o CNJ, mas lamentaram a postura das empresas na negociação, pela apresentação de proposta de desembolso financeiro incompatível com a necessidade de reparação integral, célere e definitiva do Rio Doce e das populações atingidas. Em nota, a Samarco disse ter indenizado mais de 400 mil pessoas. Esse número somaria mais de 26 bilhões de reais. Disse ainda que a empresa permanece aberta ao diálogo e que reforça o compromisso com a reparação integral dos danos causados pelo rompimento da barragem de Fundão, viabilizando medidas de reparação em favor da sociedade. O fim das negociações já havia sido anunciado mês passado pela Secretaria de Planejamento e Gestão do Governo de Minas Gerais. De acordo com a entidade, a situação mudaria se houvesse uma alteração de posicionamento forte por parte das empresas, o que não ocorreu. No dia 5 de novembro de 2015, a barragem da Samarco se rompeu e liberou uma avalanche de rejeitos que alcançou o Rio Doce e escoou até a Foz, o que resultou em diversos impactos socioambientais e socioeconômicos em cidades mineiras e capixabas, além de 19 mortes. Olha, uma das questões importantes ao abordarmos o assunto é que muitos idosos que também sofreram com toda a tragédia provocada pelo rompimento da barragem não viram a indenização que tinham direito. Alguns já morreram sem acesso a algo que lhes foi tirado. Pedro Bonenberger. Olha ali, 6 órgãos públicos, todos eles que participavam das negociações sobre a repactuação da indenização, reparo da tragédia causada pela Samarco em Mariana, esses órgãos deixaram a mesa de negociação. O que significa isso? Que a conversa acabou. A partir de agora, esses órgãos partem para o litígio e vão resolver essa situação na justiça. Em uma nota conjunta, esses órgãos dizem lamentar a postura da Vale, da BHP Billiton e da Samarco, as empresas responsáveis pela barragem de Fundão, que rompeu lá em 2015. Eles dizem também que foram 14 meses de negociação, mais de 250 reuniões em 9 rodadas de negociação, mas sem resultado. As empresas não disponibilizaram um valor aceitável para essas entidades, para essas partes, e além disso, o prazo de pagamento das indenizações pelos danos causados ao meio ambiente, também à população, esse prazo seria insuficiente. Tanto é que muitas pessoas atingidas sequer veriam a reparação, segundo essas partes, porque já estão em uma idade mais avançada e demoraria muito para que as empresas mineradoras fizessem esse pagamento e esses reparos necessários. Olha, ainda dizem, vou colocar aspas nessa frase, que há um descompromisso
com práticas de responsabilidade social e ambiental. É o que dizem esses órgãos, ou seja, não houve resultado das negociações. Agora o caso vai ser decidido na Justiça, Elias. Tanto na Justiça Federal aqui no Brasil, que tramita esse processo, e também na Justiça Britânica, já que a BHP Billiton tem sede na Inglaterra e por lá também tramita um processo nesse tipo. A tragédia em Mariana matou 19 pessoas, poluiu toda a bacia do Rio Doce, de Minas até o Espírito Santo, e a gente lembra que até hoje ninguém foi responsabilizado pelo desastre. E ontem à noite, na quinta-feira, a Samarco emitiu uma nota sobre esse assunto, dizendo que já gastou mais de 26 bilhões de reais no reparo dessa tragédia, indenizando milhares de famílias e que está focada nesse reparo, apesar de essa nota dos órgãos públicos, né, dizendo que isso não aconteceu. O fato é que são quase 7 anos, Elias. Em novembro completamos 7 anos desse rompimento, 19 pessoas morreram, um dano ambiental gigantesco e nenhuma responsabilização. Vamos ver, né, se a justiça agora, depois de tanto tempo, consegue colocar um ponto final nessa história, Elias.